bora continuar nossas aulas aí sobre reações químicas. Professor Matheus Barreto te ajudando em química, matéria complicada, mas eu sei que você gosta. Então, olha só, o que a gente viu na primeira parte? Como classificar? Ah, essa reação é do tipo tal, essa é do tipo tal, beleza. Assim, essa parte agora não é bem isso que a gente vai ver, tá? A gente vai ver alguns tipos de reações químicas que são muito cobradas. Você já tem que identificar rapidamente que a gente está falando daquilo ali, que aquilo ali vai te ajudar, tá bom? Então a gente vai ver alguns exemplos aí. Primeiro tipo de reação que nós veremos são as reações de combustão. O que é uma reação de combustão, né? Fala combustão, aluno pensa de quê? Pegar fogo. É isso aí por aí mesmo, né? Combustão, queimar, né? São reações exotérmicas. O que são reações exotérmicas? São reações que liberam energia. É claro, combustão é porque eu tenho um combustível e a função desse combustível é justamente o quê? Produzir energia. Porque a gasolina é cara, porque o nosso carro não move, né, no sopro, né? Então a gente precisa lá colocar gasolina para o motor a combustão queimar aquela gasolina e produzir energia para a movimentação lá do carro e para as outras funções também. Nós precisamos de energia, a gente se alimenta. Então as reações de combustão são muito importantes e muito cobradas, certo? São combustões exotérmicas, né? Então a gente necessita de um combustível, que é aquele que vai produzir energia, um comburente. O que é o comburente? É aquele que mantém a combustão, né? Nós estamos acostumados com o oxigênio como comburente. É a maior parte das reações, o oxigênio é mesmo comburente. Pode ser outro? Pode, mas nós vamos nos abster por essa parte, né? Então, olha só, comburente é o oxigênio. Se você já viu aquele experimento lá, você tem uma vela queimando, combustão da parafina. Você vai lá e cobre aquela vela com o copo. Daqui a pouquinho aquela vela se apaga. Por quê? Porque você esgotou a fonte do comburente. Você não tem mais oxigênio ali. Ela queimou todo o oxigênio, acabou. Não tem comburente, não tem combustão. Então, combustível e comburente. Uma fonte de calor, que é lá quando você dá ignição para a reação começar. É isso? Então, olha só. Combustão completa de compostos orgânicos, que é o que vocês mais serão cobrados. Compostos orgânicos são aqueles formados principalmente por carbono. Você vai estudar muito em química orgânica, tá? Combustão completa, porque depois eu vou te dar o exemplo da combustão incompleta. Então vamos lá, combustão completa. Vou pegar um exemplo simples do etanol. C2H5OH. Tá? Qual que é o estado físico do etanol? Ah, ele é líquido, normalmente, né? Condições normais. Ele é o combustível. Quem é o comburente? É o oxigênio, que é um gás. Beleza, essas combustões completas de compostos orgânicos, formados principalmente por carbono, elas sempre geram o mesmo produto, que é qual? Que é o gás carbônico, CO2, mais a água, H2O, no estado gasoso também, tá? Então é isso que seu carro produz lá quando está queimando o etanol. Né? Por isso que a gente sempre tem esse problema aí com o meio ambiente, com o efeito estufa, com o aquecimento global, porque esse gás aqui tem efeito sobre esses fenômenos, certo? Então, por isso que a gente sempre incentiva de usar transporte público, porque você tem um automóvel carregando várias pessoas, imagina se cada um daquele estivesse no seu próprio carro, certo? Então, o que eu falo para vocês? Combustão de compostos orgânicos. Vou ter lá o combustível, vou dar outros exemplos. Vai reagir com oxigênio, vai formar gás carbônico e água. Eu posso te falar só esse aqui. Você agora já sabe os outros. Você vai lá, monta a equação, resolve o que você tem que resolver. Né? Vamos balancear? Vamos. 2 carbonos, aqui só tem um, vou colocar um 2 na frente. Né? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Se eu digo que isso aqui for um 2. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 5 aqui, mais um aqui, 6. Aqui só tem 2. Eu coloco um 3 para dar 6. Vamos ver o oxigênio do lado que a gente já balanceou para facilitar a nossa vida. 2 vezes 2, 4. Mais 3 aqui, 7. 7, aqui já tem um oxigênio. O etanol tem. Então só faltam 6. Para dar 6, eu coloco um 3 aqui, fica tudo lindo, maravilhoso. Um oxigênio aqui, mais 6 aqui, 7. 7 aqui. Balanceado, tudo ótimo. Pessoal, eu não pedi a combustão do etanol, pedi a do butano, que é o gás que tem lá na botija de gás. Foi, né? Hoje em dia ele nem é esse gás mais usado, não. Então o butano, a fórmula dele é C4H10, né? O que ele precisa para entrar em combustão? Gás oxigênio. E o que ele vai formar? Combustão completa, o gás carbônico
e vai formar também água no estado gasoso. Eu não vejo escorrer água lá, professor. É, no estado gasoso, querido. Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? Tem 4. Eu venho aqui que só tem um carbono no CO2 e coloco 4 na frente. Hidrogênio tem 10. Vai multiplicar por 2. Então tem que ser 5. Show. Quantos oxigênios? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 com 5, 13. Ih, lascou. 13 é aquilo que eu falei com vocês lá. Ó. Tem que multiplicar por 2, então não tem como, né? Vou colocar 13 dividido por 2. Por quê, professor? Ah, porque é 6,5. 6,5 vezes 2 dá 13, morreu Maria. Tá tudo certo. Beleza? Pessoal, se eu precisasse fazer aqui da gasolina lá, o principal constituinte da gasolina é o octano, C8H18. Adivinha? Combustão completa? Gás carbônico e água. E o reagente é o oxigênio. Pegou, né? Tranquilo. Então, na sua cabeça, falou combustão de combustível orgânico, você já sabe o que você tem que fazer. Beleza? Combustão completa. É aquelas que liberam a coloração da chama azul, bonito, coisa linda. Combustão incompleta. Ao mesmo tempo que ocorre lá dentro do motor a combustão completa da gasolina, a combustão incompleta, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o do etanol para vocês terem uma noção aqui. Então aqui está a combustão completa, que gera CO2. A combustão incompleta do etanol vai formar um outro gás que é pior do que o CO2. O CO2 é ruim, tá? Causa um monte de efeito aí que eu falei com vocês. Mas o monóxido é pior. O monóxido é um gás asfixiante. Tem aquele povo lá que quando foi passear numa região fria, de noite acendeu a lareira e foi dormir com a casa toda fechada, né? Morreu. Por causa da inalação desse monóxido. Ele impede que as nossas células respirem, então a pessoa morre asfixiada. Foi aquele acidente trágico que aconteceu lá no Boate Kiss, lá que todo mundo morreu dentro lá. Todo mundo não, muita gente morreu. Tá? Então, monóxido, um oxigênio só. Então tá, ó, se eu falar combustão completa, forma CO2. Incompleta, forma monóxido, mas também forma água, tá? Beleza. Balanceia, mulher feia. 2 aqui, porque tem 2 carbonos. Hidrogênio, 5 mais 1, 6. Coloco 3 aqui. Oxigênio, agora eu tenho 2 oxigênios aqui e 3 oxigênios aqui. Vão dar 5. Como o etanol já tem 1, faltam 4, eu coloco 2. O balanceamento é diferente. Porque as substâncias são diferentes. E tem até a combustão mais incompleta ainda, que é quando forma, em vez de gás carbônico, tá? CO2, ou monóxido de carbono, forma o carbono, que é o carvão, aquele pó preto. Já viu aquele ônibus antigo, que o escapamento saindo com a fumaça preta? Pois então, é o carvão ali, o carbono sólido mesmo, entendeu? Aquele, então, se entope a narina, impede da pessoa respirar, é uma lasqueira. Tá? Então, a reação mais incompleta ainda. O que eu vou observar para vocês na questão mais teórica aqui? Vocês viram que aqui foi a combustão do mesmo combustível, etanol. Combustão completa, combustão incompleta. Tá? Poderia fazer aqui também do carbono. Mas eu vou ter vocês só dessas aqui. Quantos mols de gás oxigênio eu obtive? Precisei, na verdade. Não obtive porque não é produto. Eu precisei para reagir 3. E nessa aqui, eu precisei de quantos? De 2. Então, professor, a reação de combustão incompleta precisa de menos oxigênio? Precisa. E é isso que acontece no lugar fechado. Quando você começa a fazer a combustão ali de algum combustível, ele começa principalmente com a combustão completa, porque tem oxigênio abundante. A partir do momento que a quantidade de oxigênio diminui, ou seja, não tem mais oxigênio à vontade, começa a ocorrer a combustão incompleta, formando um gás mais perigoso. Entendeu? Que bom. Show. Próximo tipo de reação. Reação de neutralização. Você estudou lá no primeiro ano. Funções inorgânicas. Ácido, base, óxido, sal. É isso? É isso aí. Então, o que a gente tem como ideia de uma reação de neutralização? Por que neutralização? Porque o ácido tem um pH baixo, menor do que 7. A base tem um pH maior do que 7. Então, se eu misturo os dois, o pH vai ficar próximo do neutro, né? Que é ali em volta do 7. Então, quando eu misturo sempre um ácido com uma base, eu tenho a formação de água e de um sal. Por que esse água aqui está azulzinho? Porque o ácido libera H+, a base libera o quê? OH-. Os dois juntos formam quem? Formam a água. O que sobra do ácido tem carga negativa, o que sobra da base tem carga positiva. Né? Então a gente coloca primeiro o positivo e depois o negativo. Como que a gente faria isso aí? Ó? Se eu falar para você que o ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio,
Você tem que montar essa reação e determinar quem são os produtos. Ácido clorídrico, HCl, mais tudo aquoso, tá? Vou colocar aqui não para a gente ganhar tempo. Hidróxido de sódio, NaOH. Professor, como que eu sei disso? Ligação química, funções inorgânicas, cloro e hidrogênio, um para cada dá certo. O hidróxido, menos um, e o sódio, carga mais um, porque é da família 1, também tudo certo. Vou falar muito disso aqui agora, não, senão a gente fica muito extenso, e é bom você ver lá, NOx e ligações, essas coisas. Tá, vamos lá. O H do ácido reage com a hidroxila da base para formar o quê? Formar água. E os outros dois que sobram formam o sal, né? Quem que sobrou aqui? O Na e o cloro, que formam o sal que a gente conhece como NaCl, cloreto de sódio. Moleza, né? O que complica um pouquinho mais? Quando a estequiometria é diferente. Ácido sulfúrico, tem que lembrar a forma, professor? Tem. H2SO4. Hidróxido de potássio, potássio da família 1, então KOH. Vamos lá. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Então, eu preciso de 2 hidroxilas. Posso colocar um 2 aqui? Não. Posso colocar aqui. Ótimo, né? 2 hidroxilas pegam 2 hidrogênios, vamos dizer assim, e formam 2 moléculas de água. Beleza, o que sobrou? Sobrou 2 potássio e o SO4. Aí, professor, vou colocar aqui 2KSO4? Não. É K2SO4. Ah, professor, aí eu não entendi. Eu sei porque você não entendeu. Quando a gente mistura essa substância com água, ou dissolve ela em água, quais são os íons que são formados? O K+, e o OH-. Não é isso? Potássio carga mais um, hidroxila menos um. Aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, forma 2H+. Consequência disso, que o SO4 tem que ter carga o quê? Menos 2. Não tinha carga nenhuma aparecendo aqui, então era porque eles eram neutralizados. Então, ó, o SO4 é menos 2 e o potássio é mais 1. Eu vou juntá-los. Um potássio só neutraliza a carga do sulfato? Não. Eu preciso de quantos potássios? 2. Para dar mais 2 e aí formar o sal, que é o sulfato de potássio. Beleza? Entendeu isso aqui? Então, aqui, ó, se por exemplo fosse um ácido fosfórico, H3, eu ia precisar de 3 desse daqui. Para 3 hidroxilas reagir com os 3 hidrogênios e formarem 3 águas. Só que aí o íon ia ter carga menos 3. Quantos potássios eu ia precisar para neutralizar ele? 3. Ia ficar K3PO4. Um problema, ou não tão problema, eu posso, em vez de usar um ácido na reação de neutralização, muito comum, tá, gente? Usar um óxido ácido, tá? E vai ocorrer a reação do mesmo jeito. Vai reagir com a base, formando água e sal. Ou posso usar um óxido, vou colocar aqui ou, tá? Não E. Ou eu posso usar um óxido básico no lugar da base. Vai reagir com ácido e vai formar água e sal do mesmo jeito. Tá? Então toma cuidado com isso aí. Ó. Igual aqui, ó, ácido clorídrico. A gente já viu que é ácido clorídrico é HCl. Mais óxido de cálcio. CaO. Por que CaO? O oxigênio menos 2. O cálcio da família 2 é mais 2. Pronto. Morreu Maria. Né? O que vai acontecer aqui? Para formar o sal desse daqui ó, é o CaCl2. Por quê? O metal daquilo que tem característica básica com o ametal, com o ânion daquilo que tem característica ácida. Por que Cl2, professor? Porque o cloro, a carga dele é menos 1 e o cálcio é mais 2. Então, Cl2. Beleza? Já está claro que a gente precisa de quê? De 2 desse daqui, né? Exatamente, ó. 2 hidrogênios com o oxigênio aqui para formar a nossa queridíssima o quê? Água. Beleza? Professor, se eu colocasse CaCl, tá errado, porque essa substância simplesmente não existe. Professor, como que eu vou saber disso? NOx, carga, tendo noção de onde os elementos ficam na tabela periódica. O cálcio é da família 2, então a carga dele é mais 2. O cloro é da família 7, o NOx dele aqui é menos 1. Você saberia também, porque o hidrogênio é mais 1, o cloro é menos 1. Não é? Então, como o cálcio é mais 2, eu preciso de 2 cloros para neutralizar o negócio. O CaCl não existe. O que existe é CaCl2. O balanceamento a gente colocava o 2 aqui na frente. E aí a gente viu que juntando esse com esse, cloreto de cálcio. O que sobrou forma água. Tá vendo? Como que o óxido entrou no lugar da base, né? E o óxido ácido teria entrado no lugar do ácido.
Eu sei que esse daqui é um óxido básico, porque ele é um óxido de metal, tá? Aí ele é um óxido que tem característica o quê? Básica. Beleza? Ficou na dúvida? Volta e vê as aulas lá sobre funções inorgânicas. Por último aí, ó, reação de oxirredução. Reações de oxirredução são reações que envolvem a transferência de elétrons, tá? A gente vai calcular isso através do NOx. Volta lá e vê a aula de NOx, né? Qual que é a carga de cada elemento na formação de uma substância, tá bom? E aí, oxidação, ó. Oxi de oxidação, redução de redução. Os processos são simultâneos. Oxidação é quando alguém perde elétrons e o NOx faz o quê? Aumenta, tá? Então, quando perde elétrons e a carga dele aumenta, a gente fala que sofreu oxidação. O contrário é quando ganha elétrons e o NOx diminui. A gente fala que aquela substância sofreu redução. Lógico, se alguém perde elétron, alguém tem que ganhar. Se alguém ganhou, é porque alguém perdeu, né? Não pode acontecer oxidação sem acontecer redução, tá? Então, olha só. Aqui, ó, nós temos esse primeiro exemplo aí, ó. Você pode ver que aparece a carga. Quando não tem carga nenhuma, a gente sabe que o NOx de substância simples é zero. Se não sabe, vê a aula de NOx, tá? Então aqui, ó, a carga do ferro é zero, o metal sólido é carga zero. O metal ele pode estar até dissolvido, mas aí ele tem que ter carga positiva, né? Metal carga positiva, aquoso. Então olha o que aconteceu com a prata. A reação já está balanceada. Jesus amado, que coisa horrível. O que aconteceu com a prata? O NOx saiu de mais 1, lembra que o não precisa aparecer, e foi para zero. O NOx aumentou ou diminuiu? O NOx diminuiu, professor. Então é porque ele sofreu o quê? Redução. Lindo, maravilhoso. E o que aconteceu com o ferro? Saiu de zero e foi para mais 2. A carga dele aumentou. Lembra? Saiu de reagente para produto. Se a carga aumentou, é porque ele sofreu oxidação. Por que ele saiu de zero para mais 2? Ele perdeu 2 elétrons. E a prata saiu de 1 para 0. Ganhou 1 elétron. Por isso que eu preciso de quantas pratas? De 2. Para ganhar os 2 elétrons que o ferro tinha perdido. Entendeu? Simples. Então, se alguém vai oxidar, alguém vai reduzir. Como que a gente vai observar isso? Através da variação das cargas, do NOx, que a gente chama. Beleza? Uma outra coisinha. Aquele que reduz, a gente chama de agente oxidante. E aquele que oxida, a gente chama de agente redutor. Por que isso? Porque um processo não ocorre sem o outro. Então, se aquela substância reduziu, ela fez com que o outro oxidasse. Ela é o agente, ou seja, aquilo que ela causa no outro é o processo contrário. Então, quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o agente redutor. Se eu perguntasse aqui, ó, nessa reação, quem é o agente oxidante? Desculpa. Quem é o agente oxidante é aquele que reduziu. Quem reduziu? A prata, que tinha carga mais 1. Ótimo. Quem é o agente redutor? Redutor é aquele que oxidou. Quem oxidou? O ferro, que não tinha carga nenhuma. Às vezes as questões cobram isso exatamente para dar um nó na cabeça do aluno. Tá? Tem outro exemplo aqui, ó. Tem sim. Professor, não apareceu carga nenhuma. Como é que eu vou saber quem oxidou, quem reduziu? NOx. NOx. Quando não está substância simples, a gente sabe que o NOx é quanto? É zero. Então a carga aqui do zinco é zero e a carga do cobre é zero aqui também. Né? Aqui não. Como que eu vou fazer para descobrir? Vai. Tem alguma carga aparecendo? Não. Então a soma dos NOx, do cobre e do cloro tem que dar zero. Beleza. Qual dos dois você sabe? Do cloro. Por quê, professor? Porque o cloro é halogênio. Então, se ele não estiver ligado com oxigênio, eu sei que ele é menos 1. É isso aí. Como tem 2 cloros, vai dar menos 2. Beleza, só está faltando do cobre. Isso aqui tem que dar 0. O cobre aqui tem que ser quanto? Mais 2. Show. Tá lá. E aqui, ó. Também tem que dar 0. Qual é o NOx do cloro mesmo? Menos 1. Menos 2. O zinco vai ser quanto? Mais 2. Pronto. Quem disse que não tinha carga? Né? Tá aí. O que você vai observar aqui agora? Ó? Que o zinco, o que aconteceu com o zinco? Oxidou. Né? Quem sofreu oxidação? Que letra bonita, gente. Quem sofreu oxidação? O zinco. Pessoa, se ele oxidou, ele é o agente redutor. Acertou, miserável. É o zinco. Não é isso? Em compensação, alguém tem que ter reduzido. E quem foi o que reduziu? Foi o cobre, tá, gente? Pelo amor de Deus. O cobre foi aquele que sofreu redução. Ele é, então, o agente oxidante.
O cobre que reduziu é aquele que tinha carga, não foi o cobre zero. Tá bom? Facinho, né? Então, qualquer coisa você vai lá e acha o NOx de quem está e vê. Então, eu sei quando a reação de combustão, quando a reação é de neutralização e quando a reação é de oxirredução. Reações muito cobradas. Vira e mexe numa matéria ou outra, a gente vai ver que a gente vai falar de novo delas. Vai dar aquele reforço legal. Olha questões aí envolvendo essas reações que nós vimos agora. Ó. Muito cobrado. A sacarose, está aqui a fórmula da sacarose. É um carboidrato classificado como disacarídeo, pois em sua estrutura existem dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. Ô, biologia! Os carboidratos, de modo geral, são substâncias que fornecem energia de forma direta para as células, mas a sua ingestão em excesso pode causar acúmulo de açúcares no organismo. Gordinho, diabetes, tem que tomar cuidado. Escreva a equação da reação completa de oxidação da sacarose devidamente balanceada. Pera aí, professor. Oxidação é quando muda a carga, né? Mas olha só, reação de oxidação é reação de combustão também, tá? Pera aí, professor, tô confundindo tudo aqui. Não, ó. Oxirredução é quando um oxida e o outro reduz. Aqui eu tô falando da reação de oxidação da sacarose. O que é a oxidação da sacarose? Quem que é a sacarose? Vai, meu querido. Ah, Jesus amado. Não é hora. Desconsidere esses dois tracinhos. Quem é a sacarose? C12, H22, O11. Não é isso? Oxidação é porque vai reagir com quem? Com oxigênio. Tá falando ali, ó, que libera energia para não sei o que, para não sei o que. É um combustível a sacarose, né? E reage com o oxigênio, que é o comburente, para a reação de combustão acontecer, que é o quê? Gás carbônico e água. E falou aqui, ó, combustão completa, de oxidação completa, reagindo com o oxigênio. Ótimo. Agora o que a gente tem que fazer aqui, ó? Devidamente balanceá-la. Quantos carbonos eu tenho aqui? 12. Aqui só tem um. Eu venho cá, 12. Show. Hidrogênio, 22. Aqui tem 2. Que número que multiplica por 2 e dá 22? Se não mudou esse dia, é o 11, não é? E oxigênio. Quanto que vai dar do oxigênio aqui, ó? Quantos oxigênios a gente tem aqui? 12 vezes 2, 24. E aqui, 11 vezes 1, 11. 24 com 11, 35. Eu tenho que ter 35 no reagente. Aqui já tem 11. Então está faltando o quê? Faltando 24. A gente vai lá e coloca o quê? Coloca o 12. Pronto, está aí a reação de oxidação da sacarose. A sacarose reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Não é isso? E muita energia no nosso organismo. Outro exemplo aí, ó. Qual das seguintes reações não é uma reação de neutralização? Está só pedindo para falar qual que não é de neutralização. Olha lá. Hidroxila, base. Ácido clorídrico, base. E ácido, neutralização. Essa com certeza. A amônia é uma base que não tem hidroxila. Você viu isso lá na aula de base. E o ácido clorídrico, base e ácido, neutralização. Professor, essa não formou água. A da amônia ela é especial. Aqui, ó, hidroxila e ácido, em vez de clorídrico, fluorídrico. Base e ácido, neutralização. A última aqui, ó, CH4, que é o metano, muito utilizado como gás natural veicular. Sabe aqueles carros que tem movido a gás? É esse gás aí que é o combustível. Reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Reação linda, maravilhosa, só que essa reação não é de neutralização. É uma reação de combustão. Então, qual das seguintes não é uma reação de neutralização? A letra D, aquela reação de combustão. Show? Muito fácil, hein? Maravilha, coisa linda. O último aí para a gente finalizar esse problema. A equação global envolve várias coisas que a gente estudou aí. A equação global não balanceada, que representa a reação de obtenção do aço na siderúrgica, é não balanceada. Vai lá e balanceia. Obtenção do aço, daqui está falando do ferro, obtenção de ferro. Sobre essa reação, assinale a afirmativa incorreta. Toma cuidado com essas perguntas que a gente sempre vacila, né? Estou querendo saber o que está errado. Vamos lá. Começando a balancear. Quantos ferros a gente tem no reagente? 2. No produto só tem 1. Vem cá e coloca o 2. Beleza. Aqui, ó. Oxigênio fica para o final. Carbono, aqui eu tenho 1, aqui também tem 1. Beleza. Oxigênio, 3 no reagente, 1 só no produto. Vou precisar colocar um 3 aqui.
Ih, professor, baguncei o negócio aí do carbono. Bagunçamos. A gente conserta. 3 carbonos aqui, 3 carbonos aqui, ó. Pera aí, professor. Tô na dúvida. Confere. Balanceamento você faz e confere. Ferro 2, ferro 2. Carbono 3, oxigênio 3, oxigênio 3. Tá balanceado, lindo, maravilhoso. Então vamos lá, ó. O ferro 2O3 sofre uma redução. E caramba, só tava bom demais balancear esse trem. Substância simples, o NOx é quanto? Zero. Zero aqui e zero aqui. Ótimo, esse aqui é fácil, porque o oxigênio você não pode esquecer que o NOx dele é menos 2. Então o carbono ele é mais 2. Beleza. Aqui, ó, tem alguma carga aparecendo? Não, tem que dar zero. Então a NOx do oxigênio é menos 2. Como são 3, vai dar menos 6. Beleza. Para dar zero, a carga total dos ferros tem que ser mais 6. Como são 2, cada um vai ter que ser quanto? Mais 3. Pronto. Então vamos lá. Está falando que o ferro do Fe2O3 sofreu uma redução. O ferro do Fe2O3 sofreu uma redução. É mesmo. Ele tinha NOx 3 e foi para quanto? Foi para zero. Né? Professor, mas você falou que só acontece redução se tiver oxidação. E tem, ó, o carbono. Saiu de 0 e foi para 2. Beleza? Mas aqui está certo. Ó. O ferro do Fe2O3 sofreu uma redução. Show. O oxigênio não sofre variação de NOx na reação. O oxigênio está aqui, a NOx dele é menos 2, aqui também o NOx dele é menos 2. Verdade. Após o balanceamento da equação, a soma dos coeficientes mínimos inteiros das espécies envolvidas é igual a 9. Aí vai o bonitão e marca. Por que o bonitão marca? 3 mais 3. Ah, não, esse aqui o bonitão não cai, não. Eu caio. Ó, por que dá 9 mesmo? Ó? Não, o bonitão marca mesmo. Viajei agora. Por quê? Porque tinha um 3, um 2 e um 3. 3 com 2, 5 com 3, 8. Aí aqui falou que deu 9, esse aqui tá errado. Por quê? Porque esquece de considerar o 1 da frente lá. Ó. Se não colocou nada é porque tem 1. 1 mais 3, 4. Com 2, 6. Com 3, 9. Esse aqui também tá certo. Então marca a letra D, porque é o único que sobrou. É, faz isso. O carbono atua como agente oxidante. O que aconteceu com o carbono? O carbono, ele fez o quê? Aumentou o NOx. Ele sofreu oxidação. Quem sofre oxidação não é o agente oxidante. É o contrário, ele é o agente redutor. Então isso aqui está errado. Né? Como eu queria saber justamente aquilo que estava errado, marca a letra D. Esse assunto de NOx, de número de oxidação e redução, essas reações, vai ser o nosso próximo assunto da próxima aula, que nós vamos falar sobre o balanceamento através do método de oxirredução. Complexo. Vê essa aula, já viu, e vê a aula de NOx para entender beleza, para ver a próxima aula. Até a próxima!